Hi guys, hello teacher. Eu vim apresentar meu grupo de inglês e meu grupo de inglês foi composto por Gabriela Cristina, que sou eu, Laís Isabelle, Gabriele Albuquerque e Ingrid Rodrigues. Eu, Gabriela, fiquei com a pesquisa, a Laísa ficou com tradição da Stories, a história de São Nicolau e educação. A Gabriele Albuquerque ficou com a lenda das três árvores e a Ingrid Rodrigues ficou com Carpos. E é isso, vamos para as apresentações. Oi, o meu nome é Laísa, do segundo ano A de eventos, e hoje a minha apresentação é sobre Short Stories, que são nada mais nada menos que pequenas histórias de Natal, que tem uma grande tradição lá fora, onde familiares e amigos se reúnem em volta de sua árvore de Natal para contar pequenas histórias natalinas. A primeira história é sobre São Nicolau, um homem muito rico e também muito generoso. Ele distribuía dinheiro entre os pobres e dava pequenos presentes a crianças que não tinham tanta felicidade. Esses presentes, de uma certa forma, ajudavam a desenvolver um talento e um dom especial em cada criança. Esse homem morreu dia 6 de dezembro, e esse dia foi nomeado como o Dia de São Nicolau, como uma forma de homenageá-lo. Essa data ainda é comemorada até hoje nos países do Oriente, onde seus pais presenteiam seus filhos como referência a São Nicolau. Como o nascimento de Jesus ficava no mesmo mês do dia de São Nicolau, essas tradições foram se juntando, até se tornarem uma só. A tradição de então de dar presentes para amigos, crianças e familiares passou do dia 6 para o dia 25 de dezembro, onde nós conhecemos aqui no Brasil. Olá, eu me chamo Gabriela Albuquerque e eu vou falar sobre a história do primeiro de Natal, que é uma quince de árvore. Bom, há muito tempo, na noite de Natal, existiam 3 árvores junto do presépio. Era uma tamareira, uma oliveira e um pinheiro. Ao verem que o menino Jesus ia nascer, as 3 árvores decidiram que cada uma ia dar um presente para o menino Jesus. Bom, a tamareira ofereceu doces de tamareira, a oliveira ofereceu suas azeitonas, e aí o pinheiro não tinha, o que dar para o menino Jesus. E com isso ele ficou muito triste, porque ele ia ser a única árvore que não ia dar nada para o menino Jesus. Bom, aí o que aconteceu? As estrelas do céu vieram e pousaram na árvore, deixou ela bonitinha assim, e o menino Jesus, depois que a árvore se apresentou para ele, ficou muito feliz, ele deu um sorriso e levantou os bracinhos assim, e aí foi que ficou o ícone do Natal, a árvore do Natal, que é um pinheirinho com bolinhas. E é isso. Olá, eu sou Ingrid Rodrigues, do segundo ano A de eventos. Estou aqui para falar um pouco sobre uma história de Natal, mas diferente das outras que as meninas falaram, não é uma história tão leve ou feliz. É uma história mais dark, sobre o terror do Natal, ou melhor dizendo, o ajudante do mal de São Nicolau, que foi quem começou essa história de Papai Noel e coisas assim. Quem é Krampus? O que é Krampus? Ele, segundo as histórias, é um demônio, ou um monstro, o que achar melhor, que tem chifres, garras, e ele ajuda São Nicolau, o primeiro Papai Noel, a punir os malcriados, quem não está na lista de bonzinhos. Ele persegue as crianças com chicotes e correntes. E de onde que ele surgiu? Obviamente, há muito tempo, na mesma época em que começou as histórias de São Nicolau, na Áustria começou as histórias de Krampus. Diziam que ele entrava nas casas acompanhando São Nicolau, sempre atrás dele,
Enquanto São Nicolau lia a lista de malcriações da criança, Krampus ficava encarando com seus olhos frios, imortais, assustadores para uma criança, traumatizantes talvez. E assim que terminava a lista, ele pegava a criança e punia. Também, depois de algum tempo, quando as histórias foram mudando ao longo dos anos, dependendo de país para país, região para região, mudou-se a história e dizia que Krampus vinha um dia antes do dia 6 de dezembro, uma noite antes, na noite que chamava Noite do Krampus, ou Krampus Night, e punia as crianças, todas as crianças. Em outras histórias, falava que ele pegava elas, levava as malcriadas, colocava em um saco e ia embora por um ano. Um ano ninguém via a criança. Muito parecida com o nosso Homem do Saco, a nossa história do Homem do Saco, que derivou-se dessa lenda. Essa lenda é mais comum na Europa, na região da Europa, em alguns países, como República Tcheca, a Alemanha e eu não vou lembrar de todos os países certinho, mas em cada um desses países o nome dele é diferente. Como, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma derivação desse, que é nos estados mais do sul, que tem um pouco mais de influência alemã, que lá na Alemanha também é um dos países que tem essa lenda, e por influência alemã, alguns dos estados do sul, algumas regiões do sul, têm uma derivação dessa lenda, que, como eu disse, é muito parecida com a lenda do Homem do Saco que a gente tem aqui. Mas o resumo da história do Krampus é que ele é esse demônio. Em algumas lendas, né, ele até é dito como um semideus, filho de uma deusa chamada Hela. Mas quase todas as lendas ele é taxado como um demônio mesmo. E que ele acompanha o São Nicolau, ou o Papai Noel, nas lendas atuais, né? E ele foi criado para, obviamente, assustar as crianças, para que elas se comportem durante o ano. Os pais faziam isso, falavam que o Krampus iria pegar elas. E essa história é tão popular, é tão da cultura, do folclore desses países, dessa região na Europa, que eles fazem, como eu disse, a Noite do Krampus, né? Que na lenda seria a noite em que Krampus vem para punir as crianças. Eles fazem como se fosse um festival. Alguns homens usam uma máscara feita de madeira em formato do que eles acham ser o rosto do Krampus, que a aparência física dele é bem parecida com de um sátiro da mitologia grega. Ele tem chifres, tem pernas de bode, vai variar um pouco mais da região, mas o principal da aparência dele é essa, a parte dos chifres, das pernas de bode, das garras pontudas, dos dentes afiados. Daí nesses festivais, alguns homens se vestem caracterizados de Krampus, usam máscaras, fazem algumas competições, tipo a corrida de Krampus. E é algo muito forte na cultura deles, por justamente ser... A lenda começou lá, por assim dizer, então lá é o mais forte. Aqui a gente tem alguma variação, né? Porém, não é algo que é da cultura, não é algo que a gente presta tanta atenção. E, obviamente, era mais para fazer com que os filhos se comportassem mesmo. Imagina você falar para uma criança que um demônio vai vir te pegar caso você for mal criado. Ia traumatizar a criança. Quando eu era criança, eu ouvi a história do Homem do Saco, eu já morria de medo, achando, vai vir um velho estranho me
pôr num saco e já era traumatizante o suficiente. Imagina você ser uma criança e falarem, vai vir um demônio com uma corrente te levar por um ano. Nossa, deve ser traumatizante. Esse é o resumo da história do Krampus. Obviamente faltou alguns detalhes, por falta de memória minha, assim. Mesmo eu estando com um rascunho aqui por perto, eu não consigo me lembrar muito bem. Mas não é muito segredo, varia de região para região.